Você que pegou a tua espada aí, meu irmão, que você, com essa espada, com a Bíblia, você vence todas as batalhas. Abra aí, Lucas 17, 12. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Vamos ler. A palavra de Deus diz o seguinte: ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostram-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos reunidos na tua casa e te agradecer pela tua palavra e te pedir, Senhor, vem falar conosco. Deus, nessa noite nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus vivo e fiel. Por isso, Pai, nós abrimos o nosso coração para a tua palavra, alinhamos o nosso coração com o Senhor, e que teu Espírito Santo fale e ministre em nossos corações, em nome de Jesus. Você diz amém? Essa é a grande pergunta. Vira para esse irmão que está do teu lado e pergunta para ele assim: onde estão os 9? Que pergunta, hein? Que pergunta foi essa, queridos? Olha para cá. Jesus, ele estava indo para Jerusalém. E estudiosos, a Bíblia não relata isso, viu? Mas alguns estudiosos afirmam que a ida dele, a passagem dele ali por Jerusalém, ele passou por Samaria, mas a ida para Jerusalém, por que ele estava indo? Porque ele já estava indo para a festa da Páscoa. E nessa festa, ele já seria traído por Judas. Os acontecimentos que vocês conhecem do sacrifício de Cristo, eles aconteceriam exatamente neste momento. Na ida, claro, no processo, ele iria para Jerusalém, na festa, e durante a ceia, durante ali a Páscoa, aconteceria tal traição, aconteceria Jesus ser entregue como oferta para mim e para você. Agora, sabe o que é mais impressionante, o que é maravilhoso nessa história? Que Jesus, sabendo de todas as coisas, Jesus sabendo que ele seria entregue, Jesus sabendo que ele seria morto, sacrificado, ele não retrocedeu, ele continuou caminhando. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque ele, para ir para Jerusalém, ele passou por Samaria. E só para que você entenda, passar por Samaria não era muito bom. Era um lugar que, para quem era judeu, e Jesus estava num corpo judeu, Jesus nasceu judeu, era um lugar hostil, porque samaritanos não se davam bem com judeus. Seria, a grosso modo dizendo, como guerra de gangues. A gangue tal não lida com a gangue tal, mais ou menos isso. Então seria arriscado, mas Jesus passou por ali sem medo, porque ele sabia que o propósito se cumpre. E isso nos ensina que nós temos que ter fé. Mesmo se eu estou passando por lugares hostis, a Bíblia nos ensina, né? Davi mesmo diz: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Jesus tinha convicção disso, e por essa razão ele passou ali em Samaria. E naquela região aconteceu que 10 leprosos, e eles chegaram e ficaram uma certa distância, não chegaram pertinho de Jesus. Por quê? Porque leprosos, eles eram excluídos da sociedade. A lepra não tinha cura, e era uma doença terrível, né? Visivelmente horrível, porque as pessoas perdiam orelha, nariz, perdiam partes assim. Então gerava o quê? Um mau cheiro, gerava uma situação ruim.
E o que acontece? Jesus passou ali, os leprosos olharam para ele e ficaram a certa distância, começaram a gritar: mestre, tem compaixão de nós. E que coisa interessante, eles estavam ali, e o nome de Jesus percorria por toda a terra, e com certeza esses leprosos já sabiam que Jesus, que estava curando enfermos, que estava libertando prisioneiros espirituais, pessoas que estavam possessas por espíritos malignos, Jesus curava, e com certeza eles já sabiam que o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre de cura de Jesus, foi a cura de um leproso. E eu imagino que naquela época, muitos leprosos viviam do lado de fora da cidade, do lado de fora dos muros da cidade, porque eles tinham que ficar excluídos. Eles viviam naquela situação, mas quando viram Jesus, eles se mostraram e gritaram: tem compaixão de nós. Diga comigo: oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade, mesmo se eu esteja exposto, mesmo se eu estou numa situação de vergonha, porque um leproso era uma situação de vergonha. Porque como que ele vivia? Ele vivia ou de favor de familiares que ainda amava, ou do lixo, literalmente. Aquilo que as pessoas jogam fora, eles iam lá, eles comiam assim. Mas eles permaneceram ali até o dia que viram Jesus. Escuta, queridos, quando nós entramos num culto como esse, eu quero dizer para vocês uma coisa: é como esta mesma imagem. Eles ficaram esperando Jesus passar, e eu quero dar uma notícia para vocês: Jesus vai passar por aqui, né? Jesus vai passar aqui, e você vai ter a oportunidade de bradar também, de gritar, de pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou aqui, eu preciso que o Senhor me note. E Jesus ouviu o clamor deles. Quando Jesus olhou, eram leprosos. A lepra era uma doença incurável, era uma doença que as pessoas viviam fora ali do arraial, fora das cidades. Ou seja, naquela situação, Jesus olhou para aquela imagem, com certeza uma imagem horrível. Jesus olhou aquela cena horrorosa e teve compaixão. Sabe o que isso significa? Que não importa a situação que nos encontramos, não importa. Pode ser boa, pode ser ruim, pode ser muito ruim. Eu quero te explicar uma coisa: Jesus não exclui ninguém. Ele olha para nós, olha para cada um de vocês e tem compaixão. Por isso não perca a oportunidade. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, agora o que mais me deixa assim, eu fiz uma pesquisa, mas eu descobri uma coisa, que no mundo ainda existem 40 milhões de leprosos nos dias de hoje. E a origem da lepra é algo muito interessante, porque ela se originou lá no Egito, quando eles começaram a ter estourar, né, aqueles tumores. Ali foi a origem da lepra. Não se ouvia falar nessa doença antes dali. Então, o que significa isso para nós no mundo espiritual? Que a lepra, ela é um resultado da nossa escravidão. Porque aqueles que estavam escravos no Egito, e alguns egípcios também, foram os primeiros. E eu quero te explicar, queridos, que dali em diante, essa doença começou a pipocar de uma forma que as pessoas ficavam assim assustadas, ficavam com medo. Mas Jesus não teve medo. Ele olhou para a situação e ele pensou: não, eu vou ajudar, eu vou entrar nessa situação, não importa qual a herança. E ele tem entrado até nos dias de hoje, porque se ela espiritualmente simboliza para nós escravidão, é fruto da escravidão. Quantas coisas que nós estamos escravos. Nós estamos nessa campanha, conquistando a minha liberdade. Aquele que é preso em algo, ele é escravo daquela situação. Aquilo que eu não consigo ser dizimista, eu não acredito, não tenho fé, ele é um prisioneiro ou um escravo da incredulidade. Eu não creio que Jesus cura, eu não creio nisso. As pessoas falam: isso é uma religião.
prisioneiro da falta de fé. Então, queridos, toda prisão gera lepra. Jesus fez algumas perguntas aqui. A mais importante delas é: onde estão os 9? Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje, pessoal, para você responder para você mesmo. Olhe para dentro de você agora e responda: onde existe uma lepra em minha vida? Qual a situação que me prende, que gera uma lepra? Algo que vai me comendo, vai me deixando excluído, vai me onde você identifica a lepra, seja ela emocional, seja ela espiritual ou até física? Como você identifica isso? Os costumes, as prisões do pecado geram lepras na alma, no espírito, porque o pecado nos priva da graça de Deus. Então, queridos, quero dizer para vocês, o mesmo Jesus que passou naquele dia por Samaria e que curou os 10 leprosos, e vai passar aqui nessa noite e vai levar cativa toda lepra emocional, espiritual, qualquer uma, porque não há limites para esse Deus. Você precisa crer, você precisa entrar nesse ambiente de fé. Então, queridos, quando Jesus viu os leprosos, ele olhou. E Jesus não fez. Jesus teve várias dinâmicas de cura, né? Aquela mais famosa: o que queres que eu te faça? Não é essa? Jesus sempre perguntou: o que queres que eu te faça? Ele sempre perguntou isso, mas ele não fez isso. Jesus não cuspiu no chão, fez o lodo e passou o lodo nas feridas deles. Jesus não fez isso. Jesus não disse: seja curado. Jesus não falou nada. Jesus não fez como o profeta disse para Naamã: mergulha no rio 7 vezes. Jesus não falou nada disso. O que Jesus falou? Vai se mostrar para o sacerdote. Só isso. Sabe o que isso significa? Que a palavra viva de Jesus, ela é poderosa, ela transpõe qualquer situação, queridos. Por isso que você precisa receber a palavra. Tirar a lepra simboliza o quê? Estou sendo purificado. Queridos, deixa Deus tirar as lepras agarradas na alma, no espírito, em nome de Jesus. Você diz amém, queridos? Queridos, aquilo que, não, isso aqui é ruim, me incomoda. Imagina o leproso, mau cheiro, aquela situação, as partes caindo. Talvez a alma esteja destruída, talvez o espírito esteja destruído por causa do pecado. Eu não consigo acreditar mais, não consigo ter fé. Não sei qual o nível que você está, mas eu quero te dizer que nessa noite Deus vai colocar um ponto final através do nome e da palavra do Senhor Jesus. Quando Jesus disse: vai se mostrar ao sacerdote, sabe por que Jesus fez isso? Porque era de costume. O sacerdote, ele era responsável para, de fato, declarar se a pessoa está apta para viver em sociedade. Amados, quando ele disse: vai se mostrar ao sacerdote, ele estava dizendo: vai lá, passa pelo processo, porque de fato o sacerdote iria ver se a cura era legítima, e eles iam passar por um processo chamado processo de purificação, que os judeus tinham costume de fazer. Isso demorava 14 dias. Eles ficariam 14 dias no templo, junto com o sacerdote, passando pelo processo da purificação, porque não é só o físico, mas a alma foi destruída, o espírito. Então ali era um lugar onde eles, além de ter recebido a cura, eles iam também se encontrar com Deus. E Jesus falou para ele: vai se mostrar. E eles foram. E no meio do caminho eles iam, de repente um olhou para o outro. Naquela época, né, irmão, não tinha espelhinho, né? O espelhinho da maquiagem, aquela coisa, não tinha isso. Aí um olhou para o outro e falou: peraí, o que aconteceu com o seu nariz? Aí talvez o cara ia falar: não acredito, caiu mais. Ele: não, voltou ao normal e está mais bonito. Você fez plástica? Não. Oh, meu nariz respirava, voltou. Minha orelha voltou. Ele começou a olhar, e um olhando para o outro, e eles ficaram felizes,
E eles começaram a jubilar. Estamos curados. E continuaram, aumentaram o passo para se mostrar o sacerdote. Mas um deles, quando olhou para ele, olhou que ele voltou ao normal, olhou que ele teve um encontro com o rei, ele entendeu: peraí, eu estou obedecendo uma palavra, eu escutei uma palavra que veio em meu encontro, e essa palavra entrou dentro de mim, e ela começou a me transformar. Cientificamente, aquilo ali, as células foram se regenerando, foram voltando ao normal pela palavra, e foi restaurando. E ele entendeu, ele pensou: meu Deus, eu vi Deus, eu me encontrei com o Senhor, eu preciso voltar, eu vou lá para adorá-lo. Eu estava diante do Rei dos Reis, do Criador dos céus e da terra, daquele que me criou, porque só Ele teria o poder de me regenerar. E ele voltou. E quando ele voltou, ele se prostrou, adorou o Senhor. E Jesus ficou surpreso. Ele disse: vocês não eram 10? Onde estão os 9? E essa pergunta, queridos, onde estão os 9? É a grande pergunta de hoje. Sabe por quê? Porque de fato, até hoje, Jesus está procurando os 9. Onde estão aquelas pessoas que receberam a palavra, que tiveram a vida transformada, a família estava destruída, não acreditava mais, não tinha fé, existia uma doença, a pessoa estava desempregada, andava a pé, tinha, sabe, queridos, sofrido, ganhava pouquinho, e de repente Deus entra, a pessoa vem no culto, vem na igreja, recebe de Deus, recebe aquela palavra poderosa, recebe a palavra de Deus, e ela vai entrando ali, vai regenerando a pessoa, regenera a alma, regenera o corpo, regenera o espírito. E quando a pessoa se torna curada, e que ela se olha no espelho e pensa: uau, Deus mudou minha vida. A primeira coisa que nós temos que fazer é ser gratos. Mas quantos que eu conheço, que você conhece, que receberam tudo isso, mas que não voltaram, que abandonaram? E eu não estou limitando só em igreja não, irmão. Igreja é muitos, né? As pessoas vêm: eu vou entrar na campanha porque eu estou desempregado, eu quero a campanha para eu receber um emprego. Arruma um emprego, não volta nunca mais, né, irmão? Tem uns irmãos que oram assim: Deus, não dá emprego para ele não. Verdade. Porque senão, eu sei, o coração não está ali, não é fiel, vai embora. É melhor que ele permaneça pobre, mas vai para a eternidade. E quantas vezes, queridos, quantas vezes nós recebemos algo de Deus? Eu estou dentro da igreja mesmo, frequento, venho nos cultos, recebo uma palavra profética, recebo algo de Deus, Deus me transforma, me dá novos sonhos, novas expectativas. Quantas vezes que eu recebo isso, e na hora das decisões, na hora do dia a dia, na hora da guerra, da batalha do dia, eu me encontro, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que decidir: peraí, eu estou diante do pecado, e agora? Eu entendi, eu recebi uma palavra, eu preciso permanecer santo. Quer saber? Não, eu vou, Deus, olha, eu não vou prostrar diante do Senhor hoje, não. Eu vou preferir o pecado. Quantas vezes nós deixamos de nos prostrar aos pés de Jesus por tão pouco? Por isso que a Bíblia diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não adianta nada. Mas, queridos, eu quero te explicar que essa noite o Espírito de Deus vai passar aqui.
E a palavra que já está entrando aí no teu espírito, está entrando na tua alma, ela vai te fortalecer, vai fortalecer a sua alma, vai fortalecer a situação que está difícil, as suas situações de decisões. Eu tenho uma lepra que está aqui dentro, guardada, uma situação que eu não consigo romper. Escute, o Espírito de Deus vai te fortalecer, vai regenerar você e vai fazer com que você volte à imagem e semelhança do Rei. Você precisa crer. Jesus, quando viu, ele perguntou: onde é que estão os 9? Essa é a pergunta que eu faço, queridos, todos os dias. É a pergunta que eu faço todos os dias. Eu falo: Deus, onde é que estão? Onde é que estão aquelas pessoas que vêm, recebem milagres, vêm, são ajudadas e logo depois te abandonam? Abandonam a pessoa, abandonam o sacerdote, abandonam o líder, abandonam a igreja e pior, abandonam o Senhor. Onde estão essas pessoas? Eu pensei: Deus, eu não aceito isso não. Eu vou estudar um pouquinho mais. Eu fui estudar aqui, queridos, e eu fiquei pensando, sabe? Pensei, peraí, lepra. O primeiro sintoma da lepra é a perda da sensibilidade. Então, por exemplo, se o sujeito dá uma lepra na mão e ele colocar a mão assim num fogo, sabe o que acontece? Ele não sente a dor da queimadura, ele perde a sensibilidade. Aí eu comecei a entender. Pensei: é isso. As pessoas vêm, recebem de Deus, recebem uma palavra, muda a história, falam: amém, Senhor, conta comigo. Mas passou um pouquinho, perdeu a sensibilidade. Quer saber? Não precisa não. Se eu não fizer, outro faz no meu lugar. Quero te dar uma palavra, querido, que Deus te fez único. Você tem uma impressão digital que ninguém tem. E Deus conta com você para o que Ele te chamou. Não abandone aquilo que Ele te chamou. Não perca a sensibilidade. Entenda que quando você vem num culto, você não está vindo numa reunião, você está vindo se encontrar com aquele que te criou. E Ele vai acrescentar na sua vida. Mas Deus é diferente do diabo, né, irmãos? O diabo entra, arrebenta tudo, destrói a pessoa fica possessa, cheia de doença, esquisita, endemoniada. Deus não. Ele fala, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, aí eu entrarei. Nosso Deus é educado. Ele não entra se ele não for bem-vindo, muito menos se ele não for convidado. Por isso eu quero te convidar, queridos, a entrar para uma nova atmosfera de fé, de todos os dias acordar e convidar o Espírito Santo. Fala: Senhor, Espírito Santo, vem estar comigo todos os dias. Eu não abro mão da tua presença. Convide ao Senhor. Não deixe que o maligno olhe para você e encontre uma casa vazia, porque as consequências são terríveis. Mas Jesus, Ele entendeu, né? Ele entendeu que os 9 ficaram insensíveis. E isso me dói muito, sabe, gente? Que nós estamos vivendo uma geração hoje que perdeu a sensibilidade para as coisas de Deus. Sabe, nós estamos mais preocupados em resolver nossas coisas, nossas vidas, do que preocupados com a obra de Deus, preocupado com a casa de Deus. Mas eu quero que você olhe aqui para mim. Presta atenção, vocês todos. Em pouco tempo, o céu vai abrir. Trombetas vão tocar. E o Senhor virá com toda a sua glória para buscar a sua igreja. E aí? O que você vai apresentar para Ele? Então, queridos, isso explica porque está escrito na Bíblia: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas dependem de você, depende da sua competência, depende da sua disponibilidade, depende da sua decisão.
depende da sua inteligência. As demais coisas são assim. Então você pode alcançar a plenitude de vida. Você pode alcançar as bênçãos de Deus. Queridos, tem gente que se limita. Tem pessoas que pensam assim: olha, eu quero ser abençoado, recebi uma bênção, amém. Escuta, queridos, com toda liberdade e autoridade, eu repreendo isso da sua vida. Você não vai ter uma bênção, não. Você vai ter uma vida de plenitude, uma vida de bênçãos, uma vida de bênçãos diária. Você diz amém? Pessoas que preferem o maná, né? Lá no deserto caía. Todo dia, oh Deus, estou numa fome. Pão cai do céu. Puf, come aí, menino. Nós temos que ir para uma terra que mana leite e mel, próspera, abundante. É isso que Deus tem para nós. Provisão é bênção, mas nós temos que ir para uma terra onde há produtividade, onde tudo que eu ponho a mão prospera. E eu declaro que você vai pisar nessa terra hoje, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Leva o teu corpo, leva a tua alma, as tuas emoções, e leva o teu espírito. Diga: Senhor, eu preciso do teu espírito sobre a minha vida. Deixa ele te conduzir, em nome de Jesus. Amém, gente? Você sabe por que Jesus perguntou? Onde estão os 9? Vocês não eram 10? Cadê os 9? Porque eles tinham algo em comum. Eles eram unidos. Eles acharam força para estarem unidos na dor. Enquanto estava ruim, está caindo aqui, eu estou leproso, nossa, eu estou cheirando mal, não está legal. Eles acharam forças, eles se uniram. Uns cuidavam dos outros. Mas naquele dia, aquele grupo se separou. Por que se separou? Porque um deles tinha um coração grato. E o que mais impressiona, que ele era o samaritano. Lembra que eu falei? Samaria era um lugar hostil. Os 9 eram judeus, queridos. E os judeus estavam preparados. Os judeus, eles acreditavam na palavra. Os judeus, eles criam que o Messias viria para resgatá-los. Eles criam que nas escrituras de que Isaías profetizou que Jesus viria e se sacrificaria. Tudo isso já estava escrito. E eles estavam esperando o Messias, o Salvador. Eles esperavam Jesus. Só que esses 9 estavam tão insensíveis que eles não perceberam que quem salvou, quem purificou eles foi o próprio Messias. Muitas vezes nós estamos tão insensíveis que nós deixamos de acreditar que o Deus Todo-Poderoso abre o mar que está na nossa frente, queridos. Entenda, definitivamente, nós não estamos falando de um Deus qualquer, nós estamos falando daquele que criou os céus e a terra e te criou. Não seja insensível ao toque dele. Quando essa insensibilidade tocou o coração deles, essa frieza tocou o coração deles, eles pararam de reparar, de perceber. Eles não viram, não encontraram com Jesus. Quantas vezes, às vezes a pessoa vem na igreja, vem receber uma palavra de Deus, mas não encontra com Deus. Estou indo onde? Na igreja. Amém, irmão, é uma estrutura, chama igreja. Eu lá na sala da nossa terra, amém. Mas não é assim. Eu estou indo encontrar com o meu Salvador. Esse é o conceito. Eu estou indo encontrar com o Messias, com aquele que veio para me salvar. Esse é o conceito. Nós temos que ser sensíveis para palavras. Eu quero ouvir um amém. O samaritano foi mais sensível. Os 9, eles de uma certa forma obedeceram a palavra. De uma certa forma, quando Jesus disse: vai se mostrar o sacerdote, eles foram. Só que disposição é melhor do que capacitação. Eles estavam capacitados em obedecer, eles eram judeus. Só que o samaritano estava disposto a agradecer. Que coisa, né? Só que os judeus, eles foram se mostrar. E onde que eles estão? Eu fiquei pensando: Deus, eu preciso saber onde é que eles estão. Eu fui entendendo. Eles foram
ter com o sacerdote, e foram mesmo. E de repente, talvez eles falaram com o sacerdote: pega os papiros aí, vamos estudar a palavra, vamos estudar as escrituras. O Messias vai vir, nós recebemos uma palavra profética, um profeta apareceu na nossa frente. Talvez eles estavam assim: vamos procurar aqui nas escrituras, vamos ler Isaías todo aqui, para saber, porque o Messias está próximo, porque o profeta nos curou. Talvez eles estavam buscando. Eu fiquei pensando, isso foi naquela época, mas nos dias de hoje isso acontece também. As pessoas vêm, recebem uma palavra, é de Deus, glória a Deus. Peraí, não é bem assim não. Deixa eu estudar aqui um pouquinho mais, peraí. Não, o pastor está errado. Escuta, queridos, eu quero que você estude. Aliás, eu vivo falando isso aqui, né? Nós temos o Instituto de Vencedores, temos uma infraestrutura para você crescer. Não vai quem não quer. Não vai quem não quer crescer, quem não quer aprender. Além do Instituto, meu irmão, eu quero que vocês formem mesmo, façam escola de mestres, façam vários cursos teológicos dentro da infraestrutura que está na nossa terra, porque é a que eu confio. Quero que você faça tudo isso. Mas, presta atenção, tem pessoas que estão presas, sabe onde? Ficaram tão insensíveis que se prendem na religiosidade, na doutrina. Deixa eu buscar aqui com... Estão lá, os 9 estão lá com o sacerdote, irmão, até hoje. Vamos ver se o Messias vai vir. O Messias já veio, já curou eles, já morreu, já ressuscitou, já deu uma ordem, e eles estavam lá buscando o Messias. Sabe o que isso significa? Que nós não podemos perder a oportunidade de Deus para a nossa vida. Nós decidimos onde eu vou andar: debaixo da bênção, debaixo dos conceitos que eu formei, debaixo dos ensinamentos. Nós decidimos. Eu costumo dizer o seguinte: Deus nos plantou num ministério muito sério, uma igreja muito séria. E se você não tem um entendimento total ainda, cola no seu líder, pergunta tudo para ele, fala para ele: olha, eu preciso aprender. Por quê? Porque aí você vai crescendo, e isso vai te dar suporte para você ter suas decisões e boas decisões. Isso vai te dar suporte para na hora da luta, da dificuldade, o pecado chegou, e agora? Você vai ter base sólida para dizer: não, eu sei quem eu sou, sei quem me salvou e sei para onde eu vou. Até hoje Jesus está procurando os 9, queridos. Dos 10, ele achou só um samaritano. Era inimigo do povo. Foi uma surpresa. E eu quero dizer para vocês, queridos, nesse sujeito que era samaritano, tinha conceitos errados, ele alcançou algo muito maior do que a cura. Tem gente que quer só a cura. Estou curado, tá bom. Mas lá no finalzinho, no versículo 19, né? O que ele diz? Então ele lhe disse: levante-se, porque ele estava ajoelhado ali. Levante-se e vá, a sua fé te salvou. Sabe o que isso significa, queridos? Que ele recebeu muito mais do que uma cura. Ele foi além. Ele não teve só o corpo restaurado, ele teve uma decisão de se prostrar aos pés do Senhor para poder ir para a eternidade com Ele, naquele dia que o céu vai se abrir. E até hoje Jesus está procurando. Onde é que estão aqueles 9? Só veio um. Em nome de Jesus, queridos, que esse um que voltou, esse samaritano, ele possa nos representar. Amém, queridos? Não importa como você está hoje, não importa os seus conceitos, não importa tudo que você... eu aprendi assim, aprendi errado. O samaritano aprendeu tudo errado, mas ele teve um coração grato.
E esse foi o diferencial para a salvação dele, não só para a cura. Quantos querem a força para romper, para suportar as dores e principalmente a salvação? Quantos querem isso nessa noite? Quantos querem que o Espírito de Deus venha sobre ti nessa noite? Diga amém. Quantos querem ter um coração sensível, os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo? Só você que deseja isso. Eu quero te convidar para ficar de pé.